Boa noite, meus caros! Está começando mais um Terminal Mistério. Boa noite, Yasmin. Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Hoje estamos oficialmente começando o primeiro episódio, de fato, da nossa série de histórias assustadoras. Então apague as luzes, coloque seu fone e cuidado por aí, pois está começando o Histórias para Não Dormir. Deu medo, hein? Deu medinho essa intro. Bom, então hoje nós daremos início aí a nossa série de episódios sobre histórias aí misteriosas, assustadoras, como a gente tinha dito no nosso episódio piloto. E a história escolhida para hoje é a história de um rapaz que o sobrenome dele, olha, é difícil para mim falar, viu? Eu já falei subscribe, subdrink, é difícil. Então eu vou deixar para que a nossa perita em English for Life fale aqui pra gente. Hoje nós vamos falar do caso do Gary Sudrink. Sudrink, muito bom. Mas eu não sou perita de inglês não, gente. Não. Mas é melhor que eu. Olha, sério, é um trava-línguas o nome deste rapaz. Mas, né, vamos chamá-lo aqui de Gary, o nosso querido Gary. A gente começou com um caso... Escolheu começar, na verdade, com um caso americano, porque é um caso pouco conhecido. Se vocês pesquisarem aí agora, eu desafio vocês, pausa o episódio, vai aí no Google, ou pergunta até pro chat GPT, pergunta pra ele aí, ou digita aí, Gary Sudrink. Né, assim que fala? É Sudrink. Acho que é Sudrink. Digita aí, e vocês vão ver poucas coisas aparecem em português, tá? É um caso que é mais famoso na gringa. Então, não temos muitas informações sobre esse caso aqui no Brasil. E a gente achou interessante trazer esse caso para vocês. É um caso que ele explodiu há uns 9 anos atrás no famoso Reddit, né? Que o pessoal da gringa usa muito, né, Yasmin? O pessoal dessa geraçãozinha usa... Não é nem só o pessoal da gringa. Estourou, né, nos Estados Unidos, mas o pessoal usa muito agora aqui no Brasil para fazer conteúdo. E pra quem não conhece, gente, o Reddit é como se fosse uma rede social, mas que tem lá, tipo, grupos. É como se fossem grupos que falam de determinado assunto. Aí tem a parte que é de humor, tem muita história de terror, creepypasta, você acha por lá também. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Se você está assistindo Se você tá ouvindo esse podcast, com certeza você deve conhecer o Reddit. Porque tem muita história de terror que vem de lá, né? E aí bombou aqui no Brasil e todo mundo usa pra fazer conteúdo e todo mundo acessa, né? Então seria tipo um grupo do Facebook, um grupão enorme, é como se fosse o grupo do Facebook, Isso. Só que numa comunidade inteira ali. Isso, são comunidades que tem lá. Perfeito. Como se fosse no antigo Orkut. 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 Do antigo Yorgut. Orkut. Bom, pra quem assiste, né, quem é das antigas de YouTube, Luba, né, o Luba usa muito até hoje, né, quando ele faz aqueles vídeos Nice Girl, Nice Boy, enfim, ele pega muitas histórias, muitos relatos do Reddit, né? Sim, a própria Jucassine também, ela pega alguns conteúdos de lá, então assim, muita gente usa mais pra fazer conteúdos mesmo, como estourou lá nos Estados Unidos e a galera começou a usar e contar muita coisa por lá. E aí o pessoal começou a usar bastante aqui também. Perfeito. Então, dada a introdução do que é o Reddit, voltando, essa história, ela bombou muito há uns 9 anos atrás. Tava dando uma fuçada ali pelo Reddit, mandei pra Yasmin, falei, olha, o legal é que eu não conheci essa história por lá, tá? Eu conheci de outras formas, vídeos, né, da gringa. E falam que essa história ela foi contada numa convenção ali, alienígena. E convenção alienígena é ótimo, tinha vários aliens, tinha o meu amigo ET Bilu, tava todo mundo lá. O de Varginha tava lá, enfim. É uma convenção, gente, né, de coisas ufológicas, vou dizer assim, uma convenção alienígena ficou sensacional. É igual a convenção das bruxas de Paranapiacá. Exato, uma convenção alienígena. Então, trouxeram essa história. Então, algumas pessoas acham que é uma farsa, que é uma história ali, vamos dizer assim, uma creepypasta como fala, de vertente ufológica, mas o que a gente sabe é que é uma história
estranha. Sim, e assim, pra ter sido inventada, tem muita gente que vai achar que é inventada e tal, mas na minha opinião, já vou dar minha opinião aqui antes de falar o caso, mas eu acho que teria que ter sido muito bem feito, tinha que ser uma prank muito bem produzida pra poder falar que, não, era alguém fazendo graça com o cara, entendeu? É muito estranho. Sabe aquelas coisas que, assim, por mais que não te dê medo, mas é uma coisa esquisita, que Sim. você fala, se acontecesse comigo, sabe? É estranho. E a gente vai colocar pra vocês o áudio, sim. O áudio, vocês vão ouvir o áudio. Vocês não vão conseguir pedir pro Adminastro tirar. Vocês vão ter que ouvir. Então, é um caso bem legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, depois dessa mega introdução, né? Tem o Mega Medley lá, que faz a junção dos funks. Então, tivemos 5 minutos, 6, né, quase, de introdução. de intro, né? É uma música do Metallica, gente. Então, vamos lá para o nosso caos de hoje. Como é aquela música do Linha Direta, que era assustadora, colocar aquela música no fundo. Ai, que terrível, que tenebroso. Então, vamos lá, gente. Este caso, ele é conhecido como Sudbrink Phone Calls. É assim que fala, Yasmin? Que é a introdução livre, né, as ligações pros Sudbrinks, pra família ali, né? Isso, então, ela é conhecida... Esse caso é conhecido com este nome na gringa, tá bom? E aí, o que aconteceu? Esse caso, ele até hoje, ele permanece sendo um dos mais intrigantes ali da ufologia, tá bom? Então, é um caso considerado de vertente ali ufológica. Pode ter sido outra coisa, uma assombração, um sei lá, não sei, gente. Um sei lá, pode ter sido um sei lá. Mas o pessoal considera como um caso ufológico intrigante, tá? E ele causa muitas tretas ali dentro da comunidade. Por quê? Muita gente acha que é uma mentira lavada, como a gente falou pra vocês, mas tem muita gente que acha que é um divisor de águas esse caso, porque ele alimenta a convicção de entusiastas ali que veem o caso como legítimo. Então falam, essa é uma comprovação que a gente tem uma prova legítima de que aliens existem, entram em contato conosco, enfim. Então, para os céticos, né, na verdade, é apenas um trote. A pena é ótima, né? A pena. É apenas um trote ali que foi bem elaborado, ou uma farsa que foi muito bem construída. Então fica aí essas duas questões, mas para quem acredita, é tido como um caso muito assustador, porque como a gente disse, tem os áudios e foram ligações ali que a família Sudbrink ficava recebendo. E eles não sabiam de quem eram essas ligações. A reação do pai, né, do Sudbrink pai, é bem curiosa, assim, é até engraçado, né? É estranho falar isso, né? Desculpa, senhor Sudbrink, mas é engraçado porque ele e a esposa, não sei se você reparou, Yasmin, no áudio, mas eles ficam meio que discutindo no fundo. Sim. Fica aquela coisa da mãe querendo tomar a frente. Deixa, fala pra ele isso, fala pra ele não sei o que, fica quieto pra gente ouvir. Não, mas fala não sei o que pra ele. Então, bem aquela coisa de mãe, sabe? Que tá ali falando, quer tomar as rédeas da situação. Então, como a gente falou, se for uma pegadinha feita pela própria família, foi muito bem elaborada. Se for uma pegadinha de outra pessoa, de algum outro conhecido, o que dá a entender é que a família realmente ficou assustada e caiu na pilha. Sim, até porque, imagina, gente, vocês vão ver nas ligações, a gente vai colocar aqui a gravação, mas é muito estranho, enfim, muito, muito estranho. Então tudo começou lá em 1993, quando uma série de ligações estranhas perturbou o sossego de uma família em Nova York, né, do Sudbrink. Os telefonemas vinham de alguém ou algo não identificado, que usava uma voz bem robótica para falar sobre os assuntos, e os assuntos eram bem misteriosos, envolvendo o governo, o céu e a lua. O destinatário das chamadas, o Gary, né, o Gary Sudbrink, ele afirma não saber até hoje quem o contatou, de onde veio as ligações, nem o verdadeiro propósito dessas mensagens que chegaram até ele. Então, ele acredita, assim, o jeito que ele fala, né, ele acredita, né, piamente que aquilo aconteceu, que tivesse sido uma brincadeira de mau gosto, mas ele acredita, né, no que aconteceu. E vocês vão ver que no áudio, várias vezes, ele se questiona se é uma brincadeira ou não, enfim. Mas tudo muito estranho. Mas vocês devem estar se perguntando, né, quem é
Gary. É o caracol do Bob Esponja? Não, gente, não é esse Gary. Quem é o Gary Sudbrink? O que ele fazia, né? Bom, o Gary, ele era de Nova York, mas ele tava no exército ali, servindo no Texas, tá? Então, ele nasceu em Nova York, deixou ali a cidade pra ir pro Texas pra servir ali no exército. Um belo dia, então, sem contar ninguém, ele decidiu que ele ia voltar ali pra Nova York, né, pra casa ali dos pais dele, pra fazer uma visita. Então, como ele servia ao exército, né, gente, como que funciona? Se você trabalha no exército, tá servindo, você não fica indo pra casa o tempo inteiro, você tem missões. Então, no tempo que você tá fazendo essa missão, você não pode ficar saindo, indo visitar lugares, você fica preso ali, né, no quartel, enfim, acho que não é assim que chama, mas enfim, fica ali nas instalações, não pode ficar saindo. Então, quando ele teve essa folguinha, né, do trabalho, ele resolveu ir visitar os pais dele, e ele não quis falar nada pros pais, ele quis fazer uma surpresa mesmo, aparecer lá de surpresa. E aí, as coisas já começaram a ficar estranhas no aeroporto. E por quê? Porque quando ele tava lá no aeroporto esperando, né, pra embarcar no avião, um cara com uma prancheta se aproximou dele, perguntou o nome dele, e aí pediu pra ele soletrar quando ele falou, tá vendo? Não é só eu que me confundi com esse negócio de subscribe, subdrink, enfim. Pediu pra ele soletrar quando ele falou, né? E aí começou a fazer mais umas perguntas. Então, imaginem, você tá lá de boa, esperando pra pegar seu voo, uma pessoa chega, né, tipo, pergunta, como é que é seu nome? No primeiro momento você pode até pensar, tipo, pô, é alguém que trabalha aqui, né, tá com uma prancheta, aí você vai lá e fala. Só que aí ele começou a perguntar pra onde ele ia, o que ele estava fazendo, e mais informações ali muito pessoais. Então, o Gary achou isso estranho, né? E ficou, né, assim, meio desconfiado e já até falou, olha, se você estiver tentando vender algo, eu não quero, tal, muito obrigado, eu não tenho interesse. E aí ele tentou já ignorar o cara. Só que o cara continuou ali sendo insistente, né? Então continuou persistindo, até falou, tipo, não se preocupe, eu tô fazendo uma pesquisa, seus dados estão seguros e tudo mais. Aquela, né, me parece muito IBGE, quando vem na nossa casa, o pessoal ligando, né? Eu já recebi uma ligação assim, por incrível que pareça, acho que eu nunca te falei, né, Zi? Já recebi uma ligação, eu trabalhando. Tipo, aquele caos do que você sabe que era o trampo. E me ligaram pra fazer uma pesquisa sobre o ponto de ônibus. E eu não tô nem zoando. Se eu achava que o ponto de ônibus aqui era bom, a qualidade. Se eu achava que os ônibus demoravam muito pra passar. No começo eu achei que a menina tava me zoando. Tanto que ela começou a rir, porque eu falei, é um trote? Ela, não, moça, é uma pesquisa de verdade. Então, assim, acho que o Gary ficou nessa. Tipo, você tá me zoando? Então, né, o que ele faz? Continua ali ignorando o cara e sai. Fala, meu, vou nem dar papo pra doido, né? E aí, então, passa um tempo, ele consegue embarcar no voo dele, entra ali no avião, tranquilo, né? E é isso. Só que, pouco tempo depois, entra um outro rapaz, senta ali do lado dele, aí pensa, bom, né, com licença, tal, o avião não é, a não ser que você tenha muito dinheiro, né, você esteja muito dinheiro, viu, galera? A não ser que você tenha muito dinheiro, você não vai sozinho no avião. Mesmo que você tenha dinheiro, você precisa do piloto, né, caralho? Como é que você vai sozinho no avião? Sai voando, então, igual uma borboleta. Enfim, e o rapaz sentou ali do lado dele e falou, ok, né? Mais um dia, existem pessoas no mundo, hora a hora. Só que aí esse cara começa a fazer perguntas muito parecidas com as perguntas que o cara da prancheta tinha feito lá fora. Nessa hora eu já ia ficar meio ressabiada. E você, Yasmin? Eu ia ficar morrendo de medo. Eu já ia ficar tipo, mano, qual é a chance de dois caras desconhecidos ficarem me fazendo as mesmas perguntas? Do jeito que eu sou ansiosa, eu já ia achar que eu ia ter feito alguma coisa errada, sem eu ter feito nada. Igual o meme do Facebook, que você passa no detector de metais e aí você fica pensando, e se eu tiver uma arma sem querer? É tipo isso que eu ia pensar, entendeu? Não, eu do jeito que eu sou doida, a doida do ZT, eu já ia pensar, quero me levar. Ia ficar perguntando, eu ia falar, moça, eu não tô pronta, não quero ir. E aí, então, ele acha isso muito estranho, muito estranho mesmo. E aí, então, ele fala pra ele, né, pra ele ir embora, tipo, cara, vai embora, eu não quero papo e tal. Então, a comissária vê ali que ele tá incomodado, e ela se aproxima e fala, senhor, você pode ir até o seu assento, você tá no assento errado e tudo mais.
E aí o cara vai e sai, fica olhando assim pro Gary, senta lá no fundo do avião e fica, tipo, olhando ele. Aí ele fica, cara, tem alguma coisa estranha. E é importante a gente falar, sabe o que também? Pensa só, você trabalha pro exército, você vai se envolver em missões ali confidenciais. Acho que isso também foi uma coisa que já deixou ele, tipo, com medo. Alerta, é. Pô, e ele tá indo ver a família... Ó, até arrepiei, falando sério. Ele tá indo ver a família dele. Meu, já pensou se é um doido? Que a gente tá contando uma história aqui, tipo, ai, com vertente de coisa sobrenatural. Mas já pensou se é um caso real, assim, de tipo, de alguém querer cometer um crime mesmo? Então, é um maníaco aí, gente, não sei. Então, eu também ficaria muito assustada. Então, essa hora é aquele meme, né? Fica assim, suspeito! Então ele já ficou nessa, né? Tipo, meu, o que esse cara quer comigo? O que esse cara quer me vender? Esse cara... que esse porcaria quer comigo? Será que ele achou meu nome muito diferente, né? Me achou bonito. Mas as coisas não param por aí, tá? Então, vocês vão perceber que daqui pra frente, filho, só pra trás. Bom, então, eventualmente, o Gary chega em Nova York, né? E vai para a casa dos seus pais. Ele liga para um dos seus amigos, esperando surpreendê-lo. Afinal, ele não tinha falado pra ninguém, né, que ele ia pra lá. Com a notícia de que estava na cidade. Mas o amigo dele diz pra ele, do que você tá falando? Tipo, você me disse que ia vir pra cá, pra Nova York, ontem. O Gary percebe que alguém ligou para o seu amigo fingindo ser ele e contou sobre a sua viagem do Texas para Nova York. O cara pensa, bem, isso é assustador, né? Mas seu amigo jura que não está apenas brincando com ele, então ele descarta como uma coincidência estranha. Mas imagina, a pessoa ligar pra você e falar que sabe onde você tá, que você ligou pra ela e a pessoa não te ligou, tipo... Será que era um doppelganger do Gary? Eu acho que se eu faço isso com a Yasmin, ela caga nas calças. Não, eu me cago. Eu me cago. Eu começo a passar mal real. Ela vai me achar depois no hospital, no pronto-socorro. Até um passamento. Gente, olha, é uma coisa que eu... Ao mesmo tempo que eu penso, ai, tipo assim, nem ferrando que esse negócio existe, eu morro de medo desse negócio de doppelganger. Tipo, tudo bem, tipo, não, até, tipo, se alguém falar, olha, vi você em tal lugar, eu já vou ficar assim, como assim? E aí eu penso, tipo, ai, cara, não, é ser parecido com alguém, tipo, é muito fácil de me confundir com qualquer outra pessoa. Baixinha, gordinha, andando assim pela rua, o cabelinho que tá em alta, tipo, o cabelinho ruivo, acabou. Pode ter sido uma coincidência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo, sabe, dessas coisas. Então, aqui já tem esse ponto estranho. Quem que ligou pro amigo dele? Então. Quem que fingiu que era ele? Sabe? Vocês vão perceber... no decorrer da história também, que assim, a gente vai citar o irmão do Gary. O Gary tem um irmão, tá? Que não é... né, a gente não encontrou aqui encontrou o nome dele, mas ele tem um irmão, e o irmão dele é conhecido por ser muito sarrista, né? Fazer muita piada, muita brincadeira. Pode ser que o irmão dele tivesse feito isso também? Sim, se você for pensar que o irmão dele gosta de fazer, tipo, brincadeiras. Só que o amigo dele jura, né, de pé junto pra ele, que não, que ele viu ele, não foi ninguém fazendo graça, que ele, né, recebeu a ligação dele mesmo. Então, é uma coisa, tipo... e detalhe que em um dos vídeos que eu vi sobre o assunto, não tava no Reddit, nem nos textos que a gente usou, né, pra poder fazer o roteiro, mas fala que eu não sei se foi o irmão dele ou se foi o amigo, viu ele também do carro, na rua, assim, e ele tava, tipo, acenando e fazendo gracinhas. E aí o amigo dele, ou o irmão, fala tipo, não, mas eu vi você tava até fazendo umas palhaçadas e tal, e tipo, mas não era o Gary afirma que não era ele. Então, isso também é estranho. E isso aí, bom você ter lembrado disso, Zi, pra falar, porque isso aí aconteceu e isso foi dias antes dele estar na cidade. Que vocês podem até falar, o cara chegou, fez uma graça ali, vindo do aeroporto. Não, gente, isso foi antes dele chegar na cidade dele. Então, dias antes, os amigos falam que tinham visto ele, né? Se eu não me engano, Yasmin, não foi esse amigo. Não sei se foi o irmão, porque depois tem um momento... que é porque, igual a gente falou, como não tava na maioria dos conteúdos que a gente viu,
era só num vídeo em específico, a gente decidiu não trazer pra cá. A gente falou, não vamos colocar, tipo, como parte da história de fato, mas a gente comenta que ele teve contato com o irmão dele antes dele ir pra casa dos pais. Então tem um vídeo que cita isso e fala que eles tinham trocado algumas, né, conversado ali, e o irmão tinha falado disso, que tinha visto ele fazendo graça, que ele tava fazendo e tal, porque ele tinha agido daquela forma. Se eu não me engano, foi o irmão mesmo. E ele falou que não era ele, pra ele parar de ficar fazendo graça, de ficar fazendo piada, e daí que veio esse ponto de que o irmão dele era muito sarrista, de ficar pregando peças, então ele pensou, meu irmão tá querendo me assustar, e por isso que ele pensa também que é o irmão que tava fingindo ser ele, e liga pra esse tal amigo. Mas vamos seguindo aqui, gente. Então, o que acontece, né? Então, ele tá na casa dos pais dele, liga pra esse colega pra querer marcar ali alguma coisa. Vamos beber, vamos comer, né? Vamos aproveitar ali um amigo de infância. E aí, ele já tem essa surpresa estranha. Então, ele tá na casa dos pais dele, né? Então, já teve essa situação esquisita com um amigo. Pô, ele queria marcar pra eles saírem, tomar alguma coisa. E o amigo dá essa informação. Depois, o telefone dos pais dele começa a tocar. Toca e toca e toca, e é um número que não tava salvo ali, né, pra eles, era um número desconhecido. Isso no telefone fixo dele, tá? E aí, quem atende num primeiro momento, se eu não me engano, é o pai, né, o senhor pai Sudbrink, e Sudbrink Father, e aí ele fala, né, fala uma voz robótica, pede pra falar com o Gary, e aí o Gary pega o telefone. E aí, essa voz, ela faz umas perguntas estranhas e fala frases repetidas, né, como: quanto tempo você está de volta do Texas? Então, quanto tempo, né, vai demorar para ele voltar pro Texas? Você está sendo imitado pela outra voz. Fala coisas como assim, me mostre o seu outro, o seu duplo. Então, coisas que são esquisitas, que não fazem muito sentido e são sempre robóticas, né? Então, ele pergunta outras coisas, mas a voz, aquilo, a pessoa, o sei lá, né? Como eu disse, o sei lá, então, né? Ele não responde de forma efetiva, tá? Então, ele só fica repetindo essas frases mesmo. Ele vai, fala isso, aí cai a ligação, aí depois de um tempo o telefone chama de novo, e aí essa mesma história, então essa mesma frase. E agora eu vou pedir para que a Yasmin coloque aí para vocês ouvirem as ligações, as chamadas. Então a gente vai deixar aqui um alerta, tá? Que são estranhas. Então se você, por acaso, você tiver medo... Mas assim, não é nada assustador, é só esquisito. É bem esquisito. E ao todo foram 3 ligações que esse número desconhecido fez pra a família. Então foram 2 ligações praticamente seguidas, né, uma da outra. E outra depois de 24 horas que aconteceu a primeira. Então foram 3 ligações da mesma forma, só que entre uma e outra só algumas informações mudavam. E aí eu vou botar aqui a primeira, a segunda e a terceira para vocês ouvirem. I'll tell you who it is. Yeah. Do you want to speak to him? Yeah, who's this? Steven? Are you playing games with me or what? Huh? Steven, if you're playing games, I'm going to kick your ass. So how long are you going to be back from Texas? Huh? You're being impersonated by the other voice. Yeah, this is you, Steven, you idiot. You're pissing me off. Keep an eye in the sky, he said. Keep an eye in the sky? Yeah. Can I talk to him? I had a sighting. Okay, hold on. Say that. Repeat that again. Please repeat. Okay. Near Orion. Holy mackerel. Tonight or just when? The full moon. They told Double from here. Repeat. Okay. You have to take
taking time from the talk. Who is this? Stephen, this is not funny, you know. Brian, it's not Stephen. What do you mean, Brian? I mean, Gary. How do I know it's not Stephen? It's not Stephen. Hello? I had a UFO experience in West Virginia, which you probably know. And I know that you're into an intergalactic person. Can you speak a little louder? Sir? Can you speak a little louder? Louder? Let me speak to him, Dad. I guess, I don't know. What All right, I'll hang up so you can talk to me. He wants to talk to you. Okay. Hello, can I help you? Hello. Yes. Yes, that's me. Yes, could you please identify yourself? Identify. Oh, you're back from Texas. Yeah, I'm back. I'm in Texas right now. Oh, he asked me a question. No, I'm in New York right now. You know that. Why are you asking me such a question? Please, 3 times. Let me go on this phone, because I can never hear on this phone. Hold on. Okay. Okay, please speak. Hello? Keep an eye on the sky. Okay. Should I go out right now? Right. Right now? The full moon. Okay, see, I'm not sure where Orion is now, but we'll go outside. Show double from here. It would show double from me. Repeat that again? Bom, como vocês viram, é bem estranho, né? Não é nem assim, eu acho que não é nem assustador, mas é esquisito. Pelo menos me deu uma aflição de ficar ouvindo, principalmente porque fica repetindo várias vezes a mesma coisa. A mesma coisa, me lembrou... E é uma frase que não faz sentido, tanto que é o próprio Gary ali fala no que o ser, que a pessoa queria dizer que quando ele vai voltar pro Texas, não faz sentido a colocação ali da frase, né? Que ele fala, essa pergunta não faz sentido nenhum e fica repetindo, e aí isso me deu uma aflição. Não, só que me lembrou muito, não sei se o pessoal aí que já ouviu, mas aquele compilado de mensagens que foram enviadas pro espaço, que fizeram lá atrás, foi o... Putz, esqueci o nome do cara agora, que ele era um cientista aí bem famoso. Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Que ele era cientista? Físico? Gente, fugiu da cabeça agora o nome dele. Ah, mas física é uma ciência, então ele era um cientista. Eu ia falar Neil Armstrong, mas o Neil Armstrong é um astronauta, não é ele não. Mas é o cara aí que ele fez até a primeira versão que teve do Cosmos. E aí, ele ajudou ali a fazer esse compilado. Então, tem algumas mensagens. Então, fala oi em algumas línguas, só que é uma coisa robótica, porque está numa fita. Tá rodando aí o espaço, gente. Tá lá na casa dos caralhos já tá bem distante. E me lembrou essas mensagens, que é tipo assim, são coisas bem padrão. Então, tipo, ou pra quem nunca ouviu essas gravações, que puta, foi bem longe, eu ativei meu modo nerd aqui. Mas sabe quando a gente tá seguindo o GPS? Que é tipo uma coisa assim, né? Robótica. Vire à esquerda. Então é uma coisa muito estranha de se ouvir, né? É como se você estivesse conversando com um robô mesmo. Então, a gente vai colocar a ligação em inglês, obviamente, né? Mas a Thaís falou, né? O que significa as frases. Na primeira ligação, ele fica perguntando, né? Quando que ele vai voltar... pra ele mostrar o duplo dele. E ele fala, né, a voz várias vezes, tipo, é o Gary. E fica perguntando várias vezes se ele está falando com o Gary. Na segunda ligação, também ele fica perguntando várias vezes se ele está falando com o Gary. E também fala quando que ele vai voltar pro Texas. E na terceira ligação, ele fala que
eles estão sendo, tipo assim, que alguma coisa relacionada ao governo. Você lembra o que ele fala exatamente? Não, putz, agora... Mas eu lembro que ele fala também alguma coisa das estrelas, né? Que ele fala de onde tá ligando. Ele fala que é pra ele olhar pro céu, pra lua, e aí fala, tipo, como se fosse na direção da lua, não, como que é? É a constelação de Orion. Orion, isso, olhar pra Orion. E aí, tanto que ele até fala na ligação que ele não sabe onde é que pode estar, né, a direção de Orion. Ele até fala, tá, eu vou lá fora, mas eu não sei em qual direção tá. E aí fica falando pra mostrar o duplo dele. E falando alguma coisa relacionada ao governo, como se, tipo... Que ele tava sendo... não é, tipo, observado. Nessa palavra que eles usam, mas como se eles estivessem acompanhando. Alguma algo coisa do nesse tipo. sentido. Tipo assim, ó. Tipo, o governo está... Na nossa língua, tá traduzindo assim. O governo está olhando, ou está sabendo. É algo, tipo assim, bem... Como a gente falou, uma coisa robótica. Então ele não fica explicando, mas é alguma coisa, tipo assim, ó... Eles estão de olho, viu? Eles estão te vendo, estão vendo. Não é nem te vendo, eles só jogam assim, tipo, ó, estão de olho. Aí você pensa... tanto que você... Não dá pra entender muito o teor, gente, da conversa, porque igual a Thaís falou, é uma coisa robótica e sistemática, assim, ó. Tipo, de uma coisa só, entendeu? Tipo, é isso. Que nem ele fala, pergunta que se ele tá falando com o Gary, e aí fala, olhe pro céu. A lua, aí Orion. E aí, tipo, e aí pergunta se ele, quando que ele vai voltar pro Texas. E aí fala do governo, a palavra, eu não lembro a palavra que ele usa pra falar do governo. Mas é tipo assim, como se o governo soubesse, já soubesse, estivesse olhando, coisa assim. E aí, gente, vocês pensam, mas o cara não perguntou nada. Muito. Ele pergunta, é verdade. Vocês conseguem ouvir no fundo, ele fica, mas o que vocês estão falando? Quem tá falando? De onde você tá ligando? E aí até o pai dele dá dó, né, que o pai dele fala atrás, que a Azzy vai falar mais sobre... uma hipótese que o pai dele levanta, porque o pai dele pega o telefone, vocês podem perceber ali que tem um momento que ele fala, eu vou pegar o outro telefone. Porque se vocês verem falando fone, não sei o que e tal, é porque eles têm duas linhas. Pra quem já teve telefone fixo em casa, sabe, são dois telefones, mas é uma linha só. Se você pega outro aparelho, você consegue ouvir o que as outras pessoas estão conversando. E tem um momento até que o pai dele tá num telefone e ele em outro, e aí quando começa a ligar, e aí ele fala, o pai dele começa perguntando, né, quem que tava falando que ele sabe que pergunta, né, se é um ser extraterrestre que tá tentando contato e tal, e ninguém fala nada. E aí, quando ele desliga, que o Gary fala, pai, deixa eu falar com ele e tal, e aí ele sai da linha, aí volta as perguntas robotizadas. Então, assim, é estranho. E um detalhe é que o pai do Gary, ele teve uma experiência recente a esses acontecimentos, uma experiência com ufológica. Então, assim, não se dá detalhes do que foi que aconteceu com o pai do Gary, mas ele, assim, ele acreditava muito nessas coisas. Então, ele acho que teve um avistamento de nave com o tio do Gary. Então, ele acreditava muito. Então, quando isso começou a acontecer, ele já falou logo pro Gary que aquilo era... algum ser extraterrestre tentando entrar em contato. O Gary de primeira falou, não, pai, é trote, alguma coisa assim. Mas o pai dele, desde o princípio, apertava essa tecla de que era. E, assim, é muito estranho, gente. É muito estranho. E aí o pessoal fala, mas foi montado e tal. Porque, assim, um dos vídeos que eu vi sobre o assunto fala que poderiam, pela época, ter usado uma espécie que era tipo de um telefone que tem no filme Esqueceram de Mim, que tem como você gravar sua voz pra deixar aquela mensagem automática de uma forma mais lenta. Sim, tipo quando não tem ninguém em casa, né? Você fala, a família fulano, deixa seu recado. Isso, aí, secretária eletrônica. Isso. Aí você tinha uma forma que até é mostrada no filme Esqueceram de Mim, que o menino deixa a voz dele mais lenta, e aí fica com esse ar, com esse tom do áudio, né? Fica meio sinistro, né? E aí fizeram um teste de colocar esse áudio acelerado. E aí quando coloca acelerado, fica com a voz de uma pessoa normal. Então por isso que o pessoal também... muita gente acredita que é uma farsa por conta disso, porque tinha esse sistema que a pessoa poderia ter usado pra poder fazer essa prank ali com o Gary.
Então, eu sei que se foi uma pessoa que fez uma brincadeira ali, até se foi o irmão dele, foi uma brincadeira muito bem feita, porque assustou a família. Eu fico com muita dó do pai, sem brincadeira. E da mãe, dos porque dois assim, atrás. a mãe tá tipo assim, gente... Estarrecida, porra, coitada. não, e ela fica assim, que porra que tá acontecendo? Né, fala isso, fala aquilo, não, desliga, o que ele falou? Ah, que? É desse jeito, né, vocês ouviram. E o pai, mas o bichinho, ele tá muito assim, o que me dá dó, Yasmin, que ele fica ele tá tipo... muito tipo, eu quero saber o que tá acontecendo. Não, e ele fica meio que assim, por um momento, você vê que ele não tá nem mais com medo. Acho que é quando vai Ele pra quer terceira resolver. ligação. Ele tá meio que emocionado, que você vê que ele fala, não, é porque eles sabem, pergunta se eles sabem, porque eu tive o contato. Isso, Então o bichinho acha que é tipo assim, eles me notaram aquela coisa que eles falam, síndrome do contatado. Eu sou especial, estão falando comigo. Eu, particularmente, não acho que é um caso ufológico, tá? O que eu acredito? Eu acho, principalmente por causa desse negócio que falam que viram ele em outro lugar, que minha teoria, tá? Fontes, vozes da minha cabeça. Que pode ser que ele participou de algum experimento, né? Ele é do exército. E, talvez ele nem se lembre, talvez ele nem saiba disso. E ele tem sim um duplo, como essa fala usou, né? O sei lá usou. E essa pessoa que tá falando pode até ser um contratado do governo ou alguma coisa por ele estar próximo de descobrir, e aí estão querendo, tipo, fazer o efeito reverso, não sei, ou levar pra outro lado. Eu não acho que foi Alien, tá? Ou pode ser que até alguma coisa ali do governo pode ter feito ali um teste com ele, sei lá, era alguma coisa pra testar ele, não sei, gente. Sim. Mas pensando que ele, do trabalho dele, que ele trabalhava ali pro exército, não sei. Podia ser que alguém pudesse tá fazendo uma brincadeira, ou queria assustar ele de alguma forma. Como a gente falou, podia até ser aquela coisa do pessoal no avião, de querer fazer algum mal pra ele, não sei. Podia ser também, mas enfim. Então, eu acho sim que pode ser algo estranho, bizarro, mas não acho que é algo alienígena, porque assim, eu fico pensando, porra, eles têm muita tecnologia. Vai fazer um bagulho desse e ainda fica, tipo, super robótico, não é nem no sentido, pode ter uma voz, eu venho em paz, eu bus. Mas assim, eu acho que teria... seria de uma forma diferente. Tanto que, assim, uma coisa que eu notei é que, tipo assim, ele meio que, enquanto ele perguntava, a primeira ligação, aí ele pergunta, ninguém responde. Aí ele desliga. E aí, em seguida, liga de novo e meio que responde algumas perguntas dele. Não de forma clara, mas, tipo assim, traz mais informações. É tipo como se fosse uma coisa que tava gravada. E aí eles gravaram mais um pedaço pra poder passar pra ele. Isso, entendeu? então, tipo, como se fosse uma coisa assim, sabe quando você pega um diálogo que tá inteiro e você corta, picota, né? Foi mais ou menos isso, então algo que já estaria programado. Por isso que eu falo que eu não acho que é coisa de Alien e eu fico com dó do paizinho dele, porque o homem ficou tipo, meu Deus, eu recebi ligações. E essa história de ligações me lembra até um outro caso, que é o caso do Stan Romanek, que a gente pode até trazer pra cá depois. Também é um caso ufológico, só que é um caso muito mais extenso. O cara tem mais de 100 provas, sei lá, de aliens, ele tem gravação, tem vídeo, tem coisa que o povo fala que é montagem, tem coisa que você não consegue explicar e você já fica assim, ó, arrepiado só de lembrar. E tem umas ligações que as ligações dele, sim, são bem bizarras também. Só que são crianças falando, tipo, papai, a gente tá bem, não sei o que, seriam, tipo, supostos filhos alienígenas que ele tem. Então é um caso bem mais que, ao meu ver, Vamos trazer, não. E as vídeos ficou assim, mas ao meu ver é um caso muito mais bizarro, que quando eu vi, eu realmente fiquei com medo do que esse caso. Esse caso, ele é estranho, mas eu não acho que seja alien. O caso do Stan é muito esquisito. E ele sumiu da mídia. A Netflix tinha um documentário deles lá, né? Era a incrível história, ou a extraordinária história de Stan Romanek. Tiraram por quê? Porque eu acho que muita gente se pergunta, por que não tem mais? Pelo menos aqui no Brasil não tem mais. Ele quis tirar? Não, ele foi acusado de pedofilia. E tiraram o documentário. Mas sabe o que é mais curioso? Essa alegação dele veio depois de que a história dele ficou muito conhecida. Então algumas pessoas acham que isso foi uma forma que o governo encontrou de, tipo, calar ele, né? E, tipo, porque pensa, o cara... não tô falando, tá, gente? Antes que alguém fale, está defendendo um pedófilo. Não estou falando isso. Tô falando que se for isso, né, se tiver sido implantado pelo governo, pensa, você nunca mais vai dar credibilidade pra um cara, pra um abusador, do que ele tá falando. Então, se foi uma sacada, foi uma sacada muito boa, porque realmente manchou a imagem dele. Mas tinha todo um movimento aí pra que
tirassem essas acusações. Pelo que eu sei, se eu não me engano, ele tá solto, só que ele não pode mais ter rede social nenhuma. Então, um jeito de calar ele, não pode falar nada em lugar nenhum, não pode acessar a internet. Então, se não foi de fato um crime que ele cometeu, conseguiram calá-lo. Mas essa história é mais curiosa porque tem uma mulher que eles se conhecem do nada porque eles se viram dentro de uma nave, segundo eles. Então é uma coisa muito mais assim, cabeluda, entendeu? Mas esse caso que a gente trouxe hoje não deixa de ser estranho, né? Não é legal. Se eu receber uma ligação dessa, assim, a Yasmin me conhece. Meu primeiro... Eu ia desmaiar. Yasmin ia primeiro desmaiar. que eu não ia atender. Eu não atendo telefone. Pra começar. Começa por aí, pode subir os créditos, porque nós não atendemos telefone, isso não ia acontecer. Tchau, gente, boa noite. Não, mas se a gente atendesse, Yasmin sabe que o que eu ia fazer era xingar. Porque uma vez um homem ficou passando troça aqui falando besteira e eu xinguei todas as gerações dele. E eu nem entendi. Eu não tava nem entendendo o que ele tava falando. Eu tava tipo, olha, eu não entendi. Quem era um velho, uma voz de velho ceboso. E minha mãe ficou depois. Minha mãe, xinga ele. Eu atendi, eu falei tudo que vocês imaginarem. Ele falou um monte de besteira que eu não vou falar aqui. Eu mandei ele fazer aquilo com a mãe dele. Falei um monte de merda. E eu fiquei tremendo depois. Aí minha mãe, nossa, mas e se for alguém da família que passou um trote? Eu falei, pois que se lasque pra estar falando merda pra gente. Então a minha primeira reação ia ser xingar. Eu ia falar, vá tomar naquele lugar. Eu ia desligar. Eu sei que eu ia xingar, porque assim, gente, tudo eu grito de susto, eu tô xingando. Mas tem um doguinho, não sei se o doguinho vai sair no fundo. O doguinho tá dando a opinião dele. Mas é isso, gente. Yasmin, você tem mais alguma consideração? Não, só é muito estranho. Muitíssimo estranho. E... não sei, gente. Esquisito. Yasmin agora vai ficar pensando no outro caso que eu falei. Ela vai voltar pra casa assim, eu escolho Deus. Não, eu não quero falar desse caso, não. Aí no dia que ela for falar desse caso, ela fala sozinha, tá bom, gente? Tá vendo? Tá vendo? Cadê o apoio? Não existe apoio. Não existe amor em São Paulo. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de coisa de terror, de coisa assim, mas eu sou medrosa demais. Eu sou muito cagona, apesar de gostar. Gosto, mas não recomendo. Exatamente. Bom, então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Estreando aí o nosso caso. O nosso caso, ó. Estreando aí o nosso... caso nenhum, eu não quero estar em casa nem... caos. Estreando aí a nossa série aí de histórias pra não dormir. Se você gostou, avalie aí o nosso podcast. Dá aquela forcinha, por favorzinho. Manda pra alguém ouvir. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entre em contato pelas nossas redes sociais, todas são Terminal Mistério. Manda sua história, se você tiver alguma história, tiver alguma sugestão de caso pra gente contar. Ai, Thaís, mas eu só tenho coisa bestinha. Não importa, pode parecer bestinha pra você, pros outros não é. Tô falando por experiência própria, às vezes eu conto umas coisas bestas, uns sonhos bestas que eu tinha, falar pra Yasmin ficava morrendo de medo. Então, fala pra gente, traz aí pra gente, né? Agora vai ser o Fala Que Eu Te Escuto. E Manda assim, já pensou? É sério, se esse áudio fazer igual se esta gravação chegar em alguém, igual as gravações que estão lá no espaço, né? Por favor, se essa mensagem chegou até você, mande um áudio. Quem sabe a gente não coloca o seu relato aqui ao vivo. Ao vivo, né? Aquelas... e se você estiver ouvindo pelo YouTube, já sabe, não esquece de se inscrever e curtir, comentar também para mais conteúdos. E é isso. É isso, galera. E se você não se inscrever, não deixar o like, você vai receber uma ligação dessa aí, tá? Então, se você não quer receber uma ligação dessa, com essa voz aí robótica falando com você, perguntando onde tá seu duplo, você faz favor de fazer as coisas aí certinho, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijão pra vocês. Obrigada por terem ficado até aqui. Só relembrando que os episódios saem todas as segundas às 18. Tá legal? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.